Olá, estamos começando agora mais um programa Impressões aqui pela TV Assembleia. E hoje nós vamos conversar com a agrônoma Gilcélia Figueiredo, que é hoje presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraíba. Gilcélia, seja bem-vinda ao programa Impressões. Obrigada, é um prazer estar aqui com você para debatermos temas de interesse não só dos profissionais das áreas tecnológicas, mas também da população como um todo. Muito bem, nós vamos conversar um pouco sobre o início da sua trajetória. Como você me falou, nasceu aqui na Grande João Pessoa. Na cidade de Bahia, né? É fato esse que muito me orgulho, eu tenho um carinho todo especial pela minha cidade, sou natural de Bahia, tenho um respeito e um profundo pela população, uma população que, na verdade, precisa de muita atenção, de muito zelo, né? E uma cidade que, historicamente, cumpriu um papel importante, não só no cenário político, mas também do ponto de vista da região metropolitana. Portanto, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou natural da cidade de Bahia. Estudou aqui em João Pessoa? Estudei todo o ensino médio em Bahia, né? Depois vim para João Pessoa e fiz o ensino superior, agronomia, na Escola de Agronomia no município de Areia, que hoje é o Centro de Ciências Agrárias, né? E aí começou toda a minha trajetória, digamos assim, de exercício da cidadania, né? E a minha grande paixão é o meu curso, é a minha profissão de engenheira agrônoma. Gilcélia, quando se fala no seu nome, se associa à militância, né? A luta em vários movimentos. Quando você iniciou a faculdade, você já tinha isso já no seu coração? Já militava junto com estudantes? Como era isso? É muito oportuna a tua pergunta, porque mexe não só com minha memória, mexe com minhas emoções. E eu digo sempre que foi no movimento estudantil onde tudo começou, né? Mas eu sempre fui muito focada no estudo. Eu sempre estudei muito, né? Eu era considerada, tipo assim, que antigamente se dizia CDF, né? Então, eu nunca secundarizei, né, os estudos, né, o zelo pelo aprender, pelo conhecimento. Eu sempre tive muito essa atenção toda especial, tendo sempre o conhecimento como ferramenta do meu exercício. Mas, do ponto de vista da minha militância nos movimentos sociais, tudo começou no meu curso de agronomia. Eu militei no movimento estudantil, né? Fui a primeira mulher a presidir o diretório acadêmico Jaime Coelho de Moraes, lá na Escola de Agronomia, e isso me empoderou, né, do ponto de vista do pensar a cidadania, do ponto de vista do pensar a participação da mulher, e eu digo sem medo de errar, foi onde tudo começou. Naquela época você já era uma pessoa fácil no discurso, em pregar, levar a mensagem das lutas? Não muito, não muito. Foi uma escola, né? Porque eu era filha única de mulher, eu tenho 2 irmãos, né? E sempre fui tratada com muito zelo, com muito carinho, né? Pelos meus pais, né? De origem humilde, minha família é de origem humilde, é fato esse que muito, muito me orgulha, né? E eu vou para um curso que tinha hegemonia masculina. Interessante fazer esse recorte, né? Na nossa turma de 40 estudantes, né? Nós tínhamos só 2 mulheres. Era eu e outra colega minha, que hoje é pesquisadora da Embrapa, Lúcia Helena, uma grande pesquisadora. Então, foi um impacto muito grande. Foi um impacto muito grande. Agora, o que levou você a fazer agronomia? Você morando na Grande João Pessoa, num lugar de agricultura, né? Do plantio, e você escolher algo que não é particular, não é da grande cidade. Interessante essa tua constatação, né, observação. Eu, como já estudante, muito curiosa, né, vou fazer o quê, né? No primeiro momento eu pensei na medicina, mas eu comecei a ler as atribuições profissionais, o que o profissional daquele determinado curso iria desenvolver na sua vida profissional, e me deparei com a agronomia, e foi uma paixão imediata, né?
né? O trato com a terra, o trato com o homem do campo, né? As dificuldades, a cultura, a diversidade da agricultura, porque a agricultura permite, né? O mundo rural permite você lidar com uma diversidade muito grande. Então, foi uma paixão de imediato. Eu digo que a minha grande paixão é a minha profissão. Eu sou engenheira agrônoma com muito orgulho. Juscelia, a gente, quando vê algumas notícias, alguns relatos a seu respeito, está ligado muito ao movimento do PT. Você é uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores aqui em João Pessoa, na Paraíba. Sou sim, também fato que muito me orgulha, né? Aí vem uma trajetória, movimento estudantil, movimento sindical, eu atuei e atuo muito no movimento sindical dos engenheiros, né? Eu faço parte do Sindicato dos Engenheiros no estado da Paraíba, também sou uma das, digamos assim, fundadoras desse instrumento valioso, né? De luta em defesa dos nossos profissionais das áreas tecnológicas e nós temos também a nossa atuação partidária, né? Sou uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores, né? Motivo de muito orgulho, mas também eu sempre tive muito zelo com a minha participação e minha atuação profissional. Eu nunca deixei que a militância política sufocasse a minha atuação profissional, né? Porque eu sempre digo, é na atuação profissional que você consegue estabelecer, né, um elo direto com todas as políticas de desenvolvimento do nosso estado e, logicamente, contribuir para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Então, eu sempre soube contornar a militância profissional com a militância política. Você já passou por diversos órgãos do Estado, até aqui da Assembleia Legislativa. Uma experiência muito prazerosa. Eu fui chefe de gabinete do então querido deputado Padre Adelino, né? E aqui eu me sinto assim em casa, né? Em casa. Transitei com os servidores que fazem parte, eu digo sempre que os servidores das instituições, dos órgãos, é o patrimônio da instituição, né? Então eu tenho aqui boas lembranças, né? E bons aprendizados. Foi aqui onde eu, digamos assim, eu soube lidar com as diferenças políticas, né? Porque é um caldeirão de interesses, um caldeirão mas sempre focado no interesse maior, que é o povo paraibano. Agora, a minha trajetória também ela é muito intensa na direção dos órgãos, né? Eu já fui superintendente do Ministério da Agricultura, no estado da Paraíba, fui delegada federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, aqui no estado da Paraíba, certo? Também fui secretária de Estado, secretária municipal, então a gente tem uma atuação muito legal, muito legal. Uma coisa interessante que a gente deve destacar nessa sua passagem por esses órgãos é que você é a primeira, como mulher, a desbravar, né, esse segmento. Muito boa a tua observação. E isso me traz uma responsabilidade muito grande, né? Quando eu digo, ocupei a direção, dirigi o Ministério da Agricultura, na condição de primeira mulher, numa instituição de 75 anos, né, na ocasião. Dirigi o Ministério do Desenvolvimento Agrário no estado da Paraíba na condição de primeira mulher, né, na condição de primeira mulher. Sou presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA da Paraíba, na condição de primeira mulher. E isso é motivo de muito orgulho, mas também motivo de muita responsabilidade, porque não só fazer com que as coisas aconteçam, né, porque existe uma cobrança muito grande, o fato de nós sermos mulheres, nós temos que ser mais competentes, nós temos que mostrar mais resultados e dizer que a gente tem, sim, condições de conduzir qualquer espaço de decisão, certo? Então, tem o orgulho, né, mas tem o desafio e tem a responsabilidade, né? Então, e tem a responsabilidade reside também no fato de que a nossa participação na condição de primeira mulher tem a simbologia de servir de exemplo para outras mulheres, para que outras mulheres também se coloquem nos espaços de decisão. Diga, eu vou sim disputar os espaços de decisão. Agora, não há disputa de sexo, mas uma disputa onde as mulheres têm que
ocupar sim seus espaços. Quais são os maiores empecilhos, ou o maior empecilho para que a mulher chegue a completar mais espaços e nessa questão de decisões, da tomada de decisões? Eu acho que a base de tudo é que nós somos fruto de uma sociedade absolutamente patriarcal. E, logicamente, que essa sociedade gerou uma cultura machista. Nós temos que combater diariamente o machismo que impera no nosso país, no mundo como um todo, né? Mas no Brasil é muito forte isso, ainda é muito forte, é muito forte. Portanto, o combate, o enfrentamento ao machismo, ele é fundamental não só para a participação das mulheres nos espaços de decisão, nos diversos espaços, mas também porque o machismo gera violência, gera preconceito, gera discriminação e torna a sociedade desigual. Certo? A onda de violência contra a mulher é fruto da cultura machista, né? A cultura machista. E eu também tenho muito orgulho de ter sido ocupado o espaço aqui na Prefeitura de João Pessoa, Municipal de João Pessoa, na Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, né? Onde eu tive, digamos assim, o momento de vivenciar depoimentos das mulheres que levam necessariamente a gente a enfrentar definitivamente o machismo. Há muito medo ainda, não é? Muito por parte das mulheres em denunciar, né? Esse medo de sofrer algum tipo de violência. É a política do silêncio. E eu diria que a minha experiência na Secretaria de Políticas para as Mulheres do município de João Pessoa foi uma experiência riquíssima, né, que me deu também o outro olhar, né, que me possibilitou o olhar sobre a política de gênero, né, a sociedade desigual que nós convivemos diariamente, e dizer o seguinte: ou nós enfrentamos, quando eu digo nós, o Estado brasileiro, né, seja a União, seja os estados, seja os municípios, nós enfrentamos definitivamente essa cultura machista que gera violência, que gera discriminação, ou nós vamos continuar tendo uma sociedade desigual. Agora, logicamente que o protagonismo das mulheres, através da sua participação nos diversos movimentos, participação política, o protagonismo das mulheres tem mudado esse cenário de forma positiva. Portanto, a mulher ela é convocada, certo, a fazer a sua trajetória, a construir o seu presente e o seu futuro. A senhora também passou pela Secretaria de Desenvolvimento Humano também. Também. Que está bem ligado, parece, né, essa questão da área social, que é outro problema do preconceito racial, o preconceito com a questão de gênero, né, como você bem colocou aí. Na verdade, a Secretaria de Desenvolvimento Humano, que está tão bem sendo conduzida pela companheira Cida Ramos, é um caldeirão, né? Por lá transita todas as políticas sociais, né? Transita as políticas. Antigamente não tinha a Secretaria do Estado da Diversidade Humana, né? Que é também conduzida pela secretária Gilberta, mas na Secretaria de Desenvolvimento Humano é um caldeirão das políticas sociais, e que também me possibilitou o amadurecimento nessas temáticas, né? Nessas temáticas dos direitos humanos, né? Nós temos a política da criança e do adolescente, nós temos a política do idoso, né? Nós temos a política da segurança alimentar, né? Então, são políticas que estão diretamente relacionadas com o cotidiano da população. Aí você observa que eu transito desde a área tecnológica, né, a atuação das áreas tecnológicas, até os direitos humanos, né? Então, a minha trajetória profissional é uma trajetória, eu diria, que me coloca, né, num patamar, não de dizer eu sou uma pessoa privilegiada, mas eu sou uma pessoa privilegiada que tem a responsabilidade de dar, de contribuir para que a nossa população tenha cada vez mais qualidade de vida. Ok. Nós estamos conversando hoje com Gilcélia Figueiredo, que é presidente do CREA na Paraíba. Nós vamos agora a um intervalo e voltamos daqui a pouco. E você não sai daí.
Estamos de volta com o programa Impressões e hoje uma conversa com a presidente do CREA na Paraíba, Juscelia Figueiredo. Juscelia, você também militou pela política, foi candidata aqui em João Pessoa. Como é que foi essa história? Grandes experiências, né? Fui em 2002, 2003, fui candidata a deputada federal, né? Foi uma aventura maravilhosa, né? Que os movimentos sociais me possibilitaram, porque eu era uma ilustre desconhecida, né? Sem estrutura nenhuma para enfrentar uma candidatura, né? Me permite, quando você fala dos movimentos sociais, sem teto, sem movimento de moradia, movimento LGBT, movimento de mulheres, movimento sindical, movimento sem terra, né? E sem teto, né? Porque nós tínhamos o movimento de moradia muito forte naquele momento, muito forte, né? O nosso governador foi candidato, naquela ocasião, a deputado estadual. Nós fizemos uma parceria. Ricardo Coutinho, exatamente, o governador Ricardo Coutinho, foi candidato a deputado estadual e nós fizemos uma parceria que eu diria histórica, né? Porque era a convergência do pensar, né, do fazer política, né, como exercício da cidadania, né, e também de uma amizade de caminhada, dos movimentos sociais, do processo de organização social. O slogan veio até dele, para você. Veio até dele, e eu devo isso ao nosso querido governador Ricardo Coutinho, né, ele me rotulou na época, né, o slogan de campanha, Juscelia Figueiredo, uma mulher de todas as lutas, né? Por quê? Porque nós transitávamos em todas as lutas sociais, né? E isso foi muito, muito significativo na minha formação política, né? Eu acredito piamente que é possível sim fazer política com decência. É possível sim fazer política como ferramenta de cidadania, certo? E não como um balcão de negócios, né? Eu acredito isso como acredito na minha própria existência, certo? Hoje nós estamos vivenciando um país, né, onde tem uma confusão, digamos assim, política, né, onde o exercício da política está sendo questionado, e isso é muito perigoso. É perigoso para a democracia, é perigoso para a cidadania, é perigoso para a construção do projeto de nação, né? Nós precisamos dizer às gerações, né, às gerações atuais e futuras, que é possível sim se fazer política como exercício de cidadania, pensando nos interesses coletivos, pensando no interesse da população, certo? Isso é possível. E nós fizemos isso, né, na nossa trajetória como candidata a deputada federal em 2003, e em 2005, 2006, como candidata, 2006, como candidata a deputada estadual, né, que também foi uma grande experiência política no processo de cidadania, né? Nós nos colocávamos para a população paraibana como uma novidade no exercício da política representativa, né? E fomos vitoriosos. Eu não fui eleita em nenhum dos momentos, né? Mas me senti absolutamente vitoriosa. Todos os segmentos sociais, todos que nos apoiaram saíram daquela experiência vitoriosos, porque nós colocávamos naquele momento para a população paraibana que era possível sim fazer política de forma diferente. E o meu slogan na campanha para deputada estadual foi: Juscelia faz a diferença. Juscelia Figueiredo faz a diferença. E nós fizemos a diferença pautando questões de interesse da população paraibana. Juscelia, hoje nós vemos uma verdadeira apatia do povo com relação aos políticos, à questão da política. Isso não é um perigo à democracia? Com certeza, é um perigo, e que nós que temos compromisso em defesa da democracia, compromisso com esse país, compromisso com o projeto de nação, onde as desigualdades sociais sejam definitivamente eliminadas, onde homens e mulheres tenham direitos e oportunidades iguais. Esse é um foco estratégico, né, de quem defende um Brasil igual para todos, né? O que nós estamos vivenciando põe em risco, certo, todo esse pensar. Um pensar que foi acumulado nas últimas décadas,
e que nós visualizamos como possível. Nos últimos 12, 13 anos, o que nós percebemos? Que é possível se construir políticas sociais de inclusão social que gerem emprego, renda e justiça social. Nós vivenciamos esse país na última década, nos últimos 12, 13 anos, né? Então, se nós possibilitamos, se nós vivenciamos essa possibilidade de forma concreta, então é porque é possível se fazer política visando o bem da população, certo? Então, nós temos que retornar, né, defender esse projeto de nação onde as desigualdades sociais sejam definitivamente abolidas no nosso país. A senhora, como petista, o que sugeria o que é que o PT deve mudar diante de tudo isso? Uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Eu sou muito crítica, né? Tenho muito orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores, mas eu tenho uma visão muito crítica de alguns, digamos assim, alguns métodos utilizados pelo meu partido, né? E eu diria não pelo partido, mas por algumas lideranças nacionais que representam o nosso partido, né? Sou crítica da política de alianças que foi desenvolvida pelo PT ao longo dos últimos anos, né? Sou crítica, né, do nosso governo, né, que deveria ter implementado ações, né, colocado, digamos assim, o dedo na ferida em algumas questões quando nós estávamos no governo federal, questões como a reforma política, que nós tínhamos a obrigação de realizar, não realizamos, a reforma tributária, nós tínhamos a obrigação de realizar, nós não realizamos, a taxação das grandes fortunas, que é um absurdo, né? Nós precisamos definitivamente enfrentarmos essas questões. E o PT no governo, certo? O nosso governo, do presidente Lula, da presidente Dilma, tiveram a oportunidade de fazer esse enfrentamento, de fazer esse bom debate e promover essa reforma e nós não fizemos. Então, são erros que nós cometemos que nós não poderíamos ter cometido. Agora, nós realizamos, digamos, me desculpa, realizamos vários acertos históricos, isso é inegável, que serve de exemplo não só para o Brasil como um todo, mas para a América Latina e para o mundo, né? As nossas políticas sociais foram políticas sociais absolutamente exitosas. Nós tivemos um programa de redistribuição de renda que é modelo para o mundo todo, né? Nós tivemos programas de inclusão social que são referência para o mundo todo. Então, se nós pecamos em alguns segmentos, em alguns temas que nós não podemos pecar, aos quais eu citei, mas também nós acertamos e muito. E nós fomos penalizados, eu diria até, não pelos nossos erros, mas pelos nossos acertos. Ou seja, a elite brasileira não concebe que nós tenhamos tirado da margem de pobreza 16 milhões de brasileiros, né? Então, isso é um fato histórico. Muito bem. Vamos falar agora do CREA, não é? Me diz uma coisa, a senhora está à frente do CREA, presidente. O que é o CREA? Para algumas pessoas que não sabem, não é, a sua função. Muito oportuna a tua pergunta e eu agradeço, né, porque nos possibilita a massificar, a popularizar um órgão tão importante quanto é o nosso Conselho, né? O CREA é um órgão de fiscalização do exercício profissional, um conselho profissional que fiscaliza o exercício profissional de todos os profissionais das áreas tecnológicas. E o que significa esse ato de fiscalização, certo? O que é que representa para os profissionais e para a população? Representa a segurança da população em todos os serviços de engenharia, né? Na área de infraestrutura, na área de habitação, todos, eu diria até que as nossas profissões estão diretamente relacionadas com o cotidiano do povo, com o cotidiano da população. Não tem uma ação de um cidadão ou de uma cidadã que não tenha a intervenção da engenharia. Seja na habitação, seja no saneamento, seja na energia, seja no transporte, seja na mobilidade. Então, o CREA fiscaliza o exercício profissional, garantindo que os serviços de engenharia tenham um profissional competente para a execução daquele serviço, agora visando
a segurança da população, que aquele equipamento, certo, que será usado de forma individual ou de forma multifamiliar, seja executado por um profissional competente, por um profissional habilitado e que aquele equipamento tenha a segurança necessária para os usuários que vão transitar naqueles equipamentos. Portanto, a nossa função é de extrema responsabilidade para com a população. E também, como boa agrônoma, né, que eu sou, garantindo a segurança alimentar da nossa população. Nós trabalhamos também com esse foco de garantir a segurança alimentar. É uma coisa interessante porque quando se fala de CREA, se imagina só em construção, não é? Não lembra dessa parte da agricultura. Não lembra essa parte da agricultura, da parte da segurança. Nós temos um foco muito importante na questão da segurança do trabalho, né? Nós temos um foco muito importante na questão do meio ambiente, Então, são áreas que os nossos profissionais, né, que a engenharia como um todo, certo, transita e promove o desenvolvimento sustentável do nosso país e do nosso estado. Ou diria que a engenharia nacional, ela é a alavanca do desenvolvimento sustentável, certo? E aqui eu quero fazer um alerta para que essa crise que o país está vivenciando, o governo atual está promovendo, certo, um verdadeiro desmonte do nosso parque tecnológico, certo? Não existe soberania de um país sem pesquisa, sem tecnologia, certo? E o que nós estamos vivenciando, estamos observando é o desmonte do parque tecnológico. E o CREA está absolutamente alerta para isso, denunciando, alertando, né? Fazendo parte de movimentos que tentam denunciar e repudiam qualquer tipo de desmonte de um acervo que foi construído ao longo da história do nosso país. Além de manter esse eixo principal da fiscalização, há também todo um acompanhamento do desenvolvimento. Aí eu pergunto, os profissionais, os engenheiros também estão sendo acompanhados nesse crescimento com relação a esse desenvolvimento? Com certeza, mas isso aí é uma força-tarefa diária, né? Nós sabemos que você desconstruir, certo, uma cultura de uma instituição, né, que historicamente era, digamos assim, pautava só os seus marcos legais, né, só precisa fiscalizar. E você avançar nessa perspectiva e você fiscalizar dando uma outra conotação. Hoje a nossa fiscalização eu chamo que é uma fiscalização cidadã. Ela não é uma fiscalização punitiva. Ela orienta, certo? Ela ajuda, certo? No sentido de que aquela ação que está sendo desenvolvida, aquele serviço de engenharia, tenha o acompanhamento de um profissional devidamente habilitado, gerando segurança para a população. E, logicamente, a gente tem como protagonistas os profissionais, engenheiros, técnicos e tecnólogos, que nos ajuda nessa força-tarefa de focar o nosso exercício profissional em 3 valores. Sustentabilidade do exercício profissional, competência através do conhecimento, e aí a gente trabalha muito a educação continuada, ou seja, promovendo cursos, promovendo palestras, tentando atualizar os nossos profissionais do ponto de vista das novidades tecnológicas, a ética profissional, a gente tem pautado isso muito no dia a dia do nosso conselho, e o compromisso social, Então, são valores que hoje caracterizam a nossa gestão no CREA da Paraíba, certo? Valores, eu diria isso, valores. Quando a senhora fala em atendimento cidadão, isso quer dizer o quê? Que o cidadão tem livre acesso ou facilidade no acesso ao CREA. Perfeita essa tua observação. O que nós fizemos para instrumentalizar, certo, o cidadão comum, o profissional, logicamente, mas também o cidadão comum. Dona Maria José, que compra um apartamento lá no Valentina e, de repente, ela se depara com um erro de construção. O que é que ela vai fazer? Então, nós instrumentalizamos a ouvidoria do CREA. Hoje, a ouvidoria do CREA, eu diria que é a principal ferramenta de gestão no CREA. É o canal direto, o link direto entre os profissionais e a população. Então, se Dona Maria, que comprou um apartamento
isso numa linguagem bem popular, né? Que comprou, mas são fatos concretos, né? É o mundo real, como eu costumo dizer. Então, Dona Maria, que comprou um apartamento no Valentim e de repente se depara com um erro de construção, ela tem na ouvidoria do CREA um canal para demandar aquela denúncia e ela terá o devido acompanhamento, seja do ponto de vista do CREA, seja do ponto de vista dos órgãos competentes que nós temos parceria. Muito bem. A gente queria agradecer pela sua entrevista, esclarecedora, né, com relação ao papel do CREA, né, a sua história também muito boa. A gente então agradece a sua entrevista. Eu que agradeço, porque possibilita a gente, e esse nosso bate-papo foi, eu transitei pela minha história de vida, né? E eu tenho muito a agradecer aos profissionais, aos engenheiros, aos técnicos, aos tecnólogos, que me proporcionaram, né, essa missão desafiadora de ser a primeira mulher a presidir o CREA da Paraíba. Agradecer ao povo paraibano, que sempre também foi muito generoso com a minha trajetória de vida, né? Eu não seria nada, absolutamente nada, se não tivesse a confiança, o respeito dos movimentos sociais, onde é o meu chão. Eu digo sempre que o meu chão são os movimentos sociais, né? Então, eu tenho muito que agradecer, porque eu sou uma pessoa de origem humilde, né? De uma cidade sofredora como Bahia, mas que conseguiu se estabelecer exercendo a sua profissão, a sua militância política com muita ética e com muita decência. Então, eu sou uma mulher privilegiada, mas que reconhece o apoio de todos e todas que estiveram conosco nessa trajetória. Muito obrigada. Ok, o programa Impressões termina aqui. A gente quer agradecer a sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.